escrever sobre o assunto de uma maneira minimamente imparcial. Também se defende hoje que não existe imparcialidade, nem existe verdade dos fatos, que é uma outra coisa que atenta contra o ensino da Idade Média. Aliás, eu não falei o autor, acho que eu falei. Jean Gilbert, A Revolução Industrial na Idade Média. Vocês acham um selo, um livro muito bom. Tá? Jean Gilbert, Jacques Rios, a Idade Média, uma impostura, Jacques Rios, edição portuguesa, editora ASA, e os livros da Regine Pernod sobre a Idade Média. Pois bem, a Idade Média existiu como nós imaginamos? Não, mas antes não de falar desse assunto, ainda sobre a utilização enganosa das coisas, tanto da documentação quanto, por exemplo, do cinema. É comum ver medievalistas apresentarem no filme O Nome da Rosa como se fosse uma exposição verídica de todo o contexto religioso de um mosteiro de meados do século XIV, isso um pouquinho antes da peste negra. Tá? Pois bem, no filme é apresentado um mosteiro em que os livros são escondidos. As pessoas, os livros ficam a 7 chaves lá na biblioteca, ninguém pode entrar. Quem acessa são poucos monges cubistas, quase todos são sádicos, ou pederastas, ou doentes, muitos velhos, uma sociedade que a expectativa de vida de 34 anos deveria imaginar ao contrário, um mosteiro com garotada, com jovens, um ambiente efervescentes jovens, muitos velhos. Aí chega lá o detetive, o Sherlock Holmes de Latina, eu esqueci o personagem, o Sean Connery, e um noviço, e já chega lá um tarado que passa a mão interessado no rapazinho. Então só tem tarado, ou então quem está lá tem traumas profundos, ou se for um mosteiro feminino, só tem mulher feia, mal amada, que não arrumou casamento, prefiro então entrar no mosteiro. Mais ou menos é essa. E é claro, ninguém pode ler, o conhecimento está escondido. Pois bem, nada mais distante da realidade. Via de regra, na documentação medieval, os escritores lamentam a ignorância vigente, lamentam o analfabetismo, escrevem nos pósteros com tristeza, imaginando que serão só apenas eles a lerem o que a pessoa está escrevendo, pedem. O São Vítor, por exemplo, no século XII, chega a quase implorar que os estudantes, se não estiverem fazendo nada, leiam alguma coisa. Se você não estiver fazendo nada, leia alguma coisa. Olha, você não vai ganhar nada, mas se perder, você não vai. Perder, você não vai. Leia alguma coisa, porque todo conhecimento é útil em alguma medida. Isso é um rolo de São Vítor a jovens estudantes noviços do mosteiro. Nós estamos ainda no período das universidades medievais. Esse livro, das melhores fontes primárias que eu já li, didascálico, ou da arte da escola, ou coisas relativas à escola, da arte de ler, uma tradução bilíngue latim e português da Vozes, de São Vítor. E é um verdadeiro manual de como proceder espiritualmente, com a melhor postura espiritual, para você adquirir conhecimento desinteressado. Eu costumo mostrar isso no primeiro dia de aula da universidade, porque de 45 alunos que eu tenho, tem 40 desinteressados. E 35 com muita raiva quando eu passo um texto de 20 páginas para a semana seguinte. O meu bonequinho é espetado em todos os centros de macumba. Eu passo um texto de 20 páginas para a semana seguinte. E, claro, os conceitos estimulantes de 5 minutos de aula. E aí, quando eu cobro, já houve quase guerra civil ali. Para mim é tristeza. Então, nada mais distante, ou seja, o estudante universitário brasileiro, se tivesse 1/10 da postura simpática e aberta de Hugo de São Vítor em relação ao conhecimento, faria com que o nosso ensino hoje estivesse
educação e igreja, Idade Média. A nobreza. A nobreza é apresentada também como um paraíso de nobres, gentis, cavaleiros que tratam muito bem as damas, que têm uma preocupação muito grande com a cortesia e tal. Dezenas de filmes, né? Robin Hood, Excalibur, eu não vou lembrar agora, são tantos filmes horrorosos sobre a Idade Média que é melhor não lembrar. Pois bem, a nobreza medieval, europeia de um modo geral, foi uma das mais hostis à educação. No Renascimento Carolingio do século VIII, há um pedido, uma petição de Carlos Magno aos professores das escolas palacianas, escolas monasteriais e tal, que aceitem em suas escolas não apenas filhos de camponeses e servos escravos, mas também filhos da nobreza. Ou seja, no século IX, final do VIII, início do IX, a regra do incipiente ensino, da incipiente educação medieval, era direcionada aos mais pobres, aos filhos mais pobres, aos filhos de camponeses, filhos de pobres. E Carlos Magno faz esse rogo aos professores em pleno Renascimento Carolingio. O fato é que a nobreza não via, de modo geral, com bons olhos o ingresso do seu filho em um banco escolar ou em um mosteiro, que seja. Nos primeiros tempos, a educação está circunscrita aos mosteiros. Por quê? Porque simplesmente ele vai ter aula com um homem de saia que lhe aplica surras regulares para aprender latim. E ao passo que a nobreza, de origem principalmente bárbara, mais estima a violência, a virilidade guerreira e a capacidade de matar. Então, botar um filho para aprender a ter humildade, obediência e amor às letras não condizia com a proposta cultural oriunda das tribos bárbaras. Se vocês pegarem no meu próprio site, ricardocosta.com, e lerem, por exemplo, a Germânia de Tácito, no século I, Tácito já nos conta que essas tribos, muitas delas iam às reuniões armadas com o gládio e realizavam as votações com armas em punho, aos gritos. Imagina uma reunião política, todo mundo com espada, no caso que seria o revólver, né? E apresentaria suas propostas com tiro para cima. Né? Isso no século I. Então, havia uma discrepância entre o lento ensinamento, os lentos ensinamentos da igreja, lentamente incorporados à sociedade civil, e as propostas tradicionais de educação oriundas das diferentes nobrezas, do Sacro Império, da Península Ibérica, da França, da Inglaterra, seja lá o que for. O fato é que, via de regra, a igreja cria o seu corpo doutrinal ao longo dos séculos, já com a patrística, e tenta, da melhor maneira possível, educar aquelas culturas que ingressaram no Império Romano em ruínas no século V. E essa lentíssima educação demorou séculos para ser implantada na Europa, se é que chegou definitivamente a ser implantada ainda na Idade Média. Nós encontramos, o Cisne depois pode falar sobre isso melhor do que eu, variáveis de acordo com a personalidade dos atores sociais do período. Então, há, por exemplo, um momento em que um Papa tem uma personalidade mais marcante, uma capacidade de congregação mais forte, um Urbano II, um Inocêncio, e consegue sujeitar melhor aquela agressividade latente da nobreza, e outros momentos em que são ouvidos moucos que escutam as pregações eclesiásticas de bispos a papas. O que eu pude perceber, o que eu percebo é essa tensão constante entre a proposta educacional cristã, católica da igreja com a sociedade e as tensões resultantes do conflito de interesses dessa sociedade civil com a igreja.
O caso mais famoso é aquele das investiduras. Quem vai nomear os bispos? Os párocos locais, que seja. Há uma briga. É o Papa que detém o poder de nomear bispos ou são os nobres locais que podem nomear? O Papa diz que ele tem o poder, mas regularmente quem nomeia são os poderes locais. Então, longe de ser um tempo em que a Igreja controla, entre aspas, de um modo muito negativo, né? Porque sempre escreve controlar com a noção pejorativa que a Igreja cerceia as liberdades das pessoas. Tem sempre esse pressuposto negativo. Então, a ideia de que a Igreja, entre aspas, controla as consciências e orienta a seu bel prazer, sempre com fins políticos ou financeiros, a sociedade é uma mentira. A própria proposta monárquica da Igreja para com a sociedade é, em primeiro lugar, a ordem de que o rei deve se preocupar com a salvação das almas dos súditos. É a primeira lei que a Igreja tenta implantar nas consciências dos poderes monárquicos. O rei, em primeiro lugar, tem que se preocupar com a salvação da sua alma e depois se preocupar com a salvação da alma dos súditos. Eu só encontrei isso em um livro, O Agostinismo Político, da década de 30, de um escritor francês, que eu me esqueci agora o nome. Achillier. Muito citado pelos professores de filosofia medieval e muitas vezes citado sem ter sido lido, porque eu já li em artigos professores citando esse livro e dizendo coisas contrárias ao que está escrito, aos que estão escritas nesse livro. Citaram Mas só um parênteses, o livro comete alguns erros de interpretação do próprio Santo Agostinho ao mencionar como agostinismo político algumas teses que não estavam presentes na própria obra de Santo Agostinho. Já é uma visão mais moderna de que a Igreja não deve, de maneira alguma, imiscuir-se em questões políticas de nenhuma natureza. Então, assim, o próprio livro, embora defenda essas teses, tenta retirá-las da obra de Santo Agostinho, onde elas não estão. Só um parênteses. Comete esse problema hermenêutico. Enfim, o fato é que a Idade Média é um mito, tal como nos é apresentada pelos professores de segundo grau, por colegas universitários, ou por desconhecimento, ou por má fé, ou por desejo de adulterar o passado com fins ideológicos, propagantísticos ou de acordo com circunstâncias políticas do momento. Essa Idade Média que nos é apresentada não existiu. A nobreza que eu estava aqui me referindo antes, via de regra, é uma nobreza muito beligerante, muito hostil a todas e quaisquer, de modo geral, a todas e quaisquer doutrinas que a Igreja tenta incutir. Daí as brigas regulares. Há casos e mais casos em que a Igreja tenta disciplinar essa nobreza, por exemplo, a paz de Deus, o movimento da paz de Deus e da trégua de Deus que precedeu as cruzadas no século X e XI, é um bom exemplo disso. A Igreja tenta, e você vê isso nos juramentos que os nobres tinham que fazer nessas semanas de trégua de paz de Deus e a trégua de Deus. Eu juro, o nobre ia diante de um clérigo, jurava diante da Bíblia, com as mãos na Bíblia, eu juro que não vou raptar mais mulheres indefesas nas estradas, eu juro que não vou incendiar mais as plantações de camponeses, de senhores que são meus adversários, eu juro que não vou mais invadir mosteiros para beber o vinho das adegas, eu juro que não vou mais roubar, eu juro que não vou mais fazer. Então, depois quebravam os juramentos, depois quebravam todos esses juramentos, o mais comum. Eu encontrei isso num excelente livro de fontes primárias, de extratos de fontes primárias, traduzido para o português, chamado O Ano 1000, de Jorge Rubin. Não tem edição brasileira, edição portuguesa também, mas tem lá os juramentos da paz de Deus. E normalmente essa nobreza estuprava as mulheres, sequestrava, o estupro
via de regra era com fins de casamento. A coisa mais agradável para o nome medieval era ter uma dama viajando, com um pequeno séquito. Então, as damas, era um perigo para as damas viajarem, porque elas poderiam ser raptadas, estupradas e depois a família, então, fazia o acordo de casamento devido a isso. Então, os nobres estupravam nas guerras civis. Os primeiros a sofrer eram os camponeses. Há um caso muito famoso de um Sir de Poissy, Poissy, na França, que tinha o hábito, nas suas guerras privadas com outros nobres, de pendurar os camponeses do nobre do adversário pelos testículos, como para assustar e, é claro, para devastar as provisões do inimigo. Então a nobreza não tinha nenhum tipo de escrúpulo, a nobreza era extremamente violenta, a nobreza se imiscuía nas determinações papais para nomear bispos e assim por diante. Essa nobreza que nós vemos nessas historinhas é uma nobreza que a igreja queria em muitos casos, que a igreja pregava que eles deveriam ser, tratarem as damas com cortesia, protegerem órfãos, viúvas e assim